Oi gente, tudo bem? Eu não costumo fazer vídeos pro canal e faz muito tempo que eu não posto nada aqui, mas eu expliquei mais ou menos na descrição para o vídeo não ficar muito comprido, né? Eu vim falar de um livro muito fofo, deixa eu achar a capa dele aqui. Chama Teto para Dois, é da Bess O'Leary, que é uma escritora britânica. Esse é o primeiro livro publicado dela, ele chama The Flat Share em inglês. E ele conta a história da Tiff, que é uma editora assistente. Ela trabalha numa editora de nicho, que é especializada em livros de artesanato, culinária, crochê, essas coisas. E um dia ela é chutada pelo namorado dela, o Justin. Ela ficou com o Justin por 2 anos, mas por alguma razão ele largou dela, trocou ela por outra. E ela tá arrasada e ela não tem mais onde morar, porque ela precisou sair do apartamento onde eles moravam. Ela não ganha muito como editora assistente, então ela precisa de um lugar muito barato para morar. E um dia ela se depara com um anúncio. Esse anúncio, ele é do Leon. O Leon, ele é um enfermeiro, especializado em cuidados paliativos. Ele trabalha numa casa de repouso. Ele trabalha no período noturno e ele tem um irmão mais novo que está preso injustamente por roubo. E ele precisa, por assalto a uma armada, se não me engano. E ele precisa provar a inocência do irmão, ele precisa pagar o advogado, mas ele não tem muito dinheiro e ele resolve fazer esse anúncio, é uma coisa meio louca, mas ele resolve colocar não só o apartamento, assim, para alugar, né, para dividir as despesas, mas ele também propõe dividir o quarto e a cama, porque o apartamento é muito pequeno e ele tem uma cama de casal. Mas ele aproveita que ele trabalha nesse horário da noite, ele só tá em casa das 9 da manhã às 6. Ele dorme de dia, né, e tudo mais. Ele aproveita esse horário louco, que é o horário oposto ao da maioria das pessoas, e faz esse anúncio. Então, a pessoa que dividiu o apartamento com ele não vai precisar conhecer ele, eles não vão precisar se encontrarem. Eles vão dividir a cama, cada um vai dormir nela num horário. Durante os fins de semana, ele fica na casa da namorada, então ele nem volta pra casa. A tia responde a esse anúncio porque é o mais barato que ela achou. Ela precisa muito que isso dê certo, apesar dos amigos dela ficarem com o pezinho atrás, aí achando meio esquisito, porque é um anúncio muito louco e eles não sabem quem é, principalmente por ser um cara, eles não conhecem e tal. Eles já não gostavam do Justin, namorado dela, isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Eles ficam com o pé atrás, mas ela resolve mesmo assim, porque é o que ela pode pagar. E aí começa a história, os dois lentamente, assim, vão começando a conversar, mas não pessoalmente. Eles ficam meses morando juntos sem se conhecer. Eles conversam por post-its, então um cola bilhetinho na geladeira, outro cola bilhetinho no espelho, na parede, cola bilhetinhos em vários lugares e eles vão conversando assim, deixando cartinhas e bilhetinhos um pro outro. Teve gente que comparou esse filme com Mensagem pra Você. Eu achei muito engraçado, porque Mensagem pra Você é um dos meus filmes favoritos da vida. E eu não fiz essa comparação em momento nenhum. Né? Eu acabei vendo depois de algumas resenhas que eu vi, que eu li, pessoal falando que tinha a ver. Realmente dá pra fazer um paralelo, mas acabou que em momento nenhum me lembrou Mensagem pra Você. Até porque as histórias, quando você lê, se você tiver assistido o filme, você vai ver que são bem diferentes, exceto por essa questão da comunicação. Aí, até porque a Mensagem pra Você, os protagonistas, eles se conhecem mesmo não sabendo, né? E ali, no Teto para Dois, eu pensei que ele não ia me conquistar, porque eu tenho uma predileção por casais que brigam, ou então por romances mal resolvidos, né? Pessoas que já tiveram relacionamento e depois de anos se reencontram. E a Tiff e o Leon, eles se dão muito bem. O Leon é um doce, eu adorei esse personagem, porque ele é surreal. Assim, o exemplo, ele é um doce de pessoa, ele é muito sensível, muito legal, muito bom. Então, assim, ele é um exemplo, viu, garotos? Ele faz de tudo pelo irmão dele, que é o amor da vida dele. Ele tem uma mãe que passou por muitos relacionamentos abusivos, então ele é uma das pessoas que entende a Tiff, porque é isso que aconteceu com ela. O Justin, ele era um namorado extremamente abusivo, que mandava nela, controlava ela sem ela perceber. Isso é uma coisa muito legal da história. A gente vai vendo a Tiff cair na real, ela começar a perceber como o Justin controlava a vida dela. E até certo momento do livro ela ainda queria muito ele de volta, ela se culpa muito por querer ficar com ele ainda, por ainda ser apaixonada por ele. E os amigos dela dão muitas dicas, eles vão falando por que eles não podiam falar certas coisas que eles acabavam afastando ela. E quem tem algum amigo ou amiga que passou por um relacionamento abusivo sabe que é bem assim. Inclusive, eu acabei me identificando mais com os amigos do que com a própria Tiff. Porque, pra quem nunca passou por isso, é um pouco difícil de julgar. Mas se você já esteve perto de alguém, você entende mais ou menos como é.
tanto que às vezes eu acabava tomando partido deles e pensando, ah, ela não escuta eles, olha, eu acabava ficando com dó dos amigos dela que não suportavam o Justin, que é um grande mala, e tentavam tirar ela daquele relacionamento, mas eles viam que eles não podiam fazer nada, ela precisava fazer aquilo por ela mesma. Mas é um livro tão leve, mesmo tocando nesse tema tão importante, é um livro muito leve. A parte do abuso e tal, tem algumas coisas que a gente vê que é muito realista, chega a ser um pouco forte. Paralelamente à história, a história, o romance dos dois tem essa questão do abuso, tem o irmão do Leon, que tá preso, e tem uma história muito legal, que é de um dos pacientes do Leon, que é o Sr. Prior, que ele já é um idoso, que tá com uma doença terminal, e ele conta uma história pro Leon de quando ele era jovem, ele lutou, foi um soldado na Segunda Guerra Mundial, e ele teve um amor avassalador naquela época, que ele nunca mais reencontrou. E o Leon ficou muito interessado nessa história, tanto que ele vai procurar esse amor do Sr. Prior, e até mais ou menos o que acaba ligando ele a Tiff, porque em determinado momento eles ficam meses morando juntos sem se conhecer, mas em determinado momento eles vão se conhecer. E aí que tudo fica mais interessante, né? Mas eu não vou contar como acontece, porque senão seria spoiler, eu ia perder um pouquinho da graça, porque justamente foi isso que me instigou bastante a ler, porque eu queria saber de qualquer forma como que eles iam se encontrar, como que eles iam se conhecer. E o primeiro encontro dos dois é muito engraçado. Isso é outra coisa nesse livro, gente. Ele é hilário, a Tiff é hilária, ele é uma personagem muito desastrada. Eu achei ela super divertida. Eu não costumo gostar muito de personagens assim, porque eu acho a maioria deles, né? Geralmente são mulheres. Eu acho a maioria forçado. Mas a Tiff é muito legal. A escrita da Beth O'Leary é muito gostosa, muito levinha. Ela tá de parabéns por ter criado o Leon, porque ele é um protagonista, assim, muito fofo. Olha, coraçõezinhos pra esse livro. Então, pra quem tá procurando uma leitura leve, divertida e rápida, porque o livro não é muito curto, mas ele eu não lembro quantas páginas tem, preciso olhar também, até porque eu li em e-book. Mas eu deixo escrito aqui em algum lugar. Ou na descrição, ele é um livro muito rápido de ler, então ele é bem dinâmico, os capítulos são curtos, né, cada capítulo narrado por um deles, um capítulo é o Leon que narra, outro é a Tiff, e eles são, os dois, você consegue ver a diferença entre eles quando é o Leon que tá narrando, quando é a Tiff, eles têm personalidades totalmente diferentes, eles são muito diferentes, o Leon é um cara tímido, introvertido, já a Tiff é totalmente estabanada, extrovertida. É legal você ver, assim, como eles vão entrando no mundo, assim, do outro. Você vê o ponto de vista dos dois e você consegue acompanhar o processo dos dois. Uma coisa me irritou, não é que me irritou, mas me incomodou um pouquinho no livro, que foi assim, na verdade, não sei se pode dizer que me incomodou. Me incomodou. Essa questão da Tiff ter passado por um relacionamento abusivo e de cara já entrar em outro, com o Leon no caso, né? Não. Spoiler, eles ficam juntos. Não que ele seja. Entrar em outro, não outro abusivo, entrar em outro relacionamento, né? Então, assim, deu a impressão, talvez a impressão de que o cara tá salvando ela, que ela não consegue fazer isso sozinha. Mas aí fica o questionamento, né? Seria melhor tratar do relacionamento abusivo e colocar assim? Seria melhor nem tratar e ter colocado a personagem com outro passado? Enfim, não sei. O fato é que eu ficava pensando um pouquinho nisso enquanto eu tava lendo, mas ao mesmo tempo a gente dá uma passadinha de pano, né? Porque é um livro muito gostoso de ler. Então fica a dica. Teto para Dois, da Beth O'Leary. Beijo.